Existe uma pergunta no Novo Testamento que nós encontramos e que talvez seja a pergunta e a dúvida de muitas pessoas ainda hoje. O que eu preciso fazer para ser salvo? A resposta, como já vimos, não está no nosso esforço. É pela fé em Jesus Cristo. Mas como Deus faz isso? Fique conosco e nos acompanhe no programa de hoje. Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. E nessa nova série de mensagens estamos celebrando o mês da Reforma Protestante e trazendo as 5 solas da Reforma, que são alicerces da nossa fé. Somente a graça, ou somente pela graça. Terceiro sola que nós estamos vendo no nosso programa. Um princípio muito importante, pois, afinal de contas, nós ainda encontramos muitas pessoas se perguntando: mas eu não preciso fazer absolutamente nada para ser aceito por Deus? Como Ele pode me aceitar e perdoar os meus pecados? Como Deus faz isso? Segundo um teólogo chamado R.C. Sproul, o primeiro a formular esse princípio foi Agostinho, e que depois foi recapturado por Martinho Lutero e também João Calvino. Um outro teólogo chamado J.I. Packer diz que esse princípio ele é extremamente importante, porque qualquer salvação baseada em méritos humanos é negar a soberania de Deus. Veja então o que ele diz. A soberania de Deus em salvar pecadores era o princípio teológico mais profundo e religioso no pensamento dos reformadores, pois confiar em sua própria fé não é diferente, em princípio, de invocar as próprias obras. E uma coisa é tão não cristã e anticristã quanto a outra. Quando olhamos para essas declarações que estamos vendo em nosso programa, ou essas afirmações, princípios, resoluções de fé, por toda a história, nós vemos o quão impactante elas foram na vida de muitas pessoas e continuam sendo até hoje. Mas, acima de tudo, são resoluções e princípios que encontramos na Palavra de Deus, que nos fala sobre a Escritura, nos fala sobre a fé, mas também nos fala sobre a graça do Senhor. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou em Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Somente a graça, somente pela graça. O apóstolo Paulo nos lembra quem nós éramos, pecadores, merecedores da ira de Deus. Como um Deus santo e justo pode nos redimir pela fé em Jesus Cristo, e Ele faz isso não pelos nossos méritos, para que nós não venhamos a nos gloriar daquilo que fazemos ou do esforço ao qual nos dedicamos, mas é somente pela graça de Deus e sua imensa bondade em Jesus Cristo. Graça,
maravilhosa graça, sublime graça, que antes éramos cegos e Deus nos fez ver para enxergarmos a beleza do seu amor e de sua bondade em Jesus Cristo. Graça. Quem é que não gosta de receber algo de graça? Todas as vezes que ganhamos algo, e isso vem de graça, isso pressupõe que não foi necessário trabalhar, suar, correr atrás de algo. Aquilo que vem de graça é gratuitamente concedido a nós. Mas há algumas coisas que ainda assim nos esquecemos que vem de graça e nos esquecemos a dimensão disso. Quando nós pensamos na salvação em Cristo, uma salvação que é apenas pela graça, que não pode ser conquistada através dos esforços humanos, nós nos esquecemos o tamanho dessa graça que nos é concedida. Eu gostaria de ler com você Efésios, no capítulo 2, onde o apóstolo Paulo narra a respeito dessa salvação que vem pela graça e finaliza exatamente mostrando o porquê dessa salvação não ser mediante as obras. Diz assim o texto sagrado: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É interessante que Paulo começa trazendo uma notícia trágica. Ele diz que, por natureza, éramos filhos da ira de Deus. E talvez não fique claro o que isso significa. Mas imagine Deus em sua grandiosidade, em sua majestade. Um Deus que não pode ser contido no universo. Um Deus que transcende tudo aquilo que conhecemos de maior, tudo aquilo que conhecemos de sublime. E imagine esse Deus infinitamente irado. E imagine esse Deus infinitamente irado indo contra mim e contra você. Pela nossa condição caída, a nossa condição de pecadores, nós éramos inimigos de Deus. E ele vinha ao nosso encontro, ou melhor, vinha de encontro a nós com toda a fúria e todo o ódio santo que um Deus justo e bom sente por homens maus e injustos. Toda a nossa maldade colocada diante de Deus despertou nele a ira de tal ponto que a única coisa que merecíamos dele era essa ira derramada. Só que existe algo que o apóstolo Paulo transmite nesse texto. 2 palavrinhas que mudam toda a perspectiva. Mas Deus pelo seu grande amor, mas Deus pela sua misericórdia, mas Deus pela sua graça que é superabundante, decidiu nos dar vida juntamente com Cristo. Nós não poderíamos fazer nada. A salvação não pode ser conquistada por pecadores. No Salmo 24, o salmista diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de entrar no santo lugar? Aquele que é puro de mãos, limpo de coração, que não jura dolosamente e não entrega a sua alma à falsidade. E a grande pergunta é: quem cumpre esses requisitos? Quem de nós pode dizer que as nossas mãos nunca pegaram ou fizeram o que é mal? Que o nosso coração nunca desejou e se inclinou para aquilo que é pecaminoso? Quem pode dizer que nós nunca juramos dolosamente? Ninguém cumpre os requisitos. Mas Deus enviou seu Filho para que cumprisse. Jesus Cristo é aquele que pode cumprir todas as exigências do Pai para nos conceder, de graça, a vida eterna. Mediante a fé, mediante o coração que crê em Cristo como único Senhor e Salvador, mas é sem um esforço, não é meritório, não é algo que conquistamos para que ninguém se glorie nisso, para que um dia, diante do Rei Eterno, todos tenham de dar glórias a Jesus, porque a salvação foi conquistada por Ele. Eu não sei quantos presentes você já ganhou na vida, mas é bem provável que em todos eles você tenha se sentido muito bem, alegre, como uma criança que ganha um presente dos pais que já desejava há tanto tempo. A salvação não é um presente qualquer. A vida eterna não é como algo material. Tem a ver com o destino final da nossa vida, onde passaremos a eternidade. E por conta do pecado, esse lugar era o inferno, recebendo a ira eterna de Deus. Mas ele decidiu dar um presente de graça. E esse presente era a vida do próprio Filho, para pagar o preço e sentir a ira do Deus Todo-Poderoso sendo derramada sobre ele. Quando Cristo estava naquela cruz, não era Satanás quem o matava, não eram os servos, os soldados romanos quem o matavam, era o próprio Deus derramando sobre ele a sua ira amarga, para que uma doce e suave graça fosse derramada sobre todo aquele que crê. Você pode pensar, isso parece loucura? Em qual filme o herói morre para salvar o vilão? Em qual história aqueles que são inimigos são salvos através de um presente concedido? E o que eu tenho a dizer é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Ele escolheu as que não são para confundir as que são. A grande verdade é que nunca dependeu do nosso mérito. E Deus escolheu aqueles que não têm mérito nenhum para colocar sobre eles os méritos de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa. Pode ser que você ainda não tenha crido
que a salvação, a vida eterna, seja um presente dado a você. Mas se você crê, isso é uma realidade. Você vai se encontrar com o Senhor de alguma forma. Existe uma frase que diz que todos os caminhos levam a Deus. E muita gente diz que essa frase é, na verdade, uma mentira. E cá para nós, ela só precisa ser reinterpretada. Porque, de fato, todos os caminhos levam a Deus. A sua presença irada é verdade. E apenas um caminho leva à sua presença bondosa. Não dá para fugir do Senhor. Um dia você estará diante dele. E aí você poderá passar a eternidade como filho da ira, sofrendo eternamente, tentando de alguma maneira suportar toda a ira sendo derramada sobre você no inferno. Mas você pode ser parte de um povo que recebeu de graça a vida eterna. Basta crer, basta confessar o Senhor Jesus, basta fazer com que Ele seja o Senhor da sua vida e render o seu coração a Ele e todo o seu ser. Como é que você pode fazer isso? É mais simples do que parece. Creia em Jesus e submeta a sua vida a Ele. Não seja você mesmo o Senhor sobre a sua vida. Não permita que as coisas à sua volta, o seu trabalho, os seus bens, dominem sobre você. Mas entregue todas as áreas da sua vida a Cristo, para que de fato Ele viva e não mais você. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. E isso vem pela graça. É de graça para todo aquele que crê e confessa o nome do Senhor Jesus. O tempo para você é hoje. O amanhã pode ser que não exista. Se te pedirem a tua alma essa noite, se hoje for o seu último dia, você chegará diante do Pai eterno com um presente nas mãos, uma salvação pela graça, ou chegará pelos próprios méritos, tentando conquistar algo impossível? Eu espero que a resposta seja a graça que vem e traz a salvação. Que Deus, hoje, possa plantar no seu coração a fé necessária. Afinal de contas, isso também é um dom que vem dele. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. O que eu posso fazer para ser salvo? Você ouviu a palavra de Deus e talvez você esteja se perguntando, mas o que eu preciso fazer? Você não precisa fazer absolutamente nada, porque não depende do que você faz. Depende de Deus derramar graça e misericórdia sobre a sua vida, através de Jesus Cristo, fazendo crer no seu Filho, que morreu numa cruz em seu lugar. Eu quero orar por você, que precisa dessa graça sublime, maravilhosa. Você que está cego e precisa ver essa salvação em Jesus Cristo. E parar de acreditar nos seus méritos e assim negar a soberania de Deus. Eu quero orar por você para que você se entregue completamente a essa graça que o torna apto para realizar boas obras, que não são a causa de você ser salvo, mas é o resultado de uma graça maravilhosa de Deus por nós, através de Jesus Cristo. Me acompanhe nessa oração. Clame a Deus pela sua graça, para que você saiba que somente pela graça é que você pode ser salvo. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, de que não é pelos nossos méritos e nem pela nossa obra que o Senhor nos transforma de filhos da ira para filhos do Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque mortos em nossos pecados, o Senhor nos deu vida em Jesus Cristo, nos ressuscitando com Ele e nos prometendo a vida eterna. Não porque nos esforçamos demais nessa vida para merecermos alguma coisa de Ti, mas porque o Senhor nos dá tudo pela graça em Jesus Cristo. Pai, isso não nos permite agir da maneira que quisermos, não nos permite, ó Deus, agredir a Tua santidade ou desonrar o Teu nome. Pelo contrário, isso nos chama a gratidão, a uma vida na Tua presença, onde nos entregamos totalmente a Ti e dizemos: Senhor, obedecemos a Ti, amamos ao Senhor, porque o Senhor é gracioso para conosco. Que aquele e aquela que nos acompanha, que talvez hoje se pergunta, mas o que eu preciso fazer? Que eles saibam que a única coisa é olhar para Jesus Cristo, crer nele e esperar a graça de Deus que flui através do Filho, para que eles sejam salvos e perdoados pelo Senhor. Porque é pela graça que somos salvos, mediante a fé.
um dom que não vem de nós, mas vem de Ti através de Jesus. E que o Senhor assim nos faça, ó Deus, aqueles que fazem as boas obras em resposta a essa graça maravilhosa, porque o Senhor nos torna aptos para realizar o serviço que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Abençoe-nos, ó Deus, com esta graça sublime e preciosa, em nome de Jesus. Amém. Oh, graça sublime do Senhor, perdido me achou, estando cego, me fez ver da morte, me salvou. Oh, graça sublime do Senhor, perdido me achou, estando cego, me fez ver da morte, me salvou. A graça me fez, enfim, ver, e do meu temor levou. Oh, quão preciosa, preciosa é para mim a hora em que me salvou. A graça me fez, enfim, ver, e do meu temor levou. Preciosa é para mim a hora em que me salvou. Você deseja entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração ou receber informações da nossa igreja? É muito fácil. Basta você enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela e enviar o seu pedido até nós. E você também pode acompanhar todas as atividades da nossa igreja pelas nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você e pela sua companhia durante todo o nosso programa. Se você perdeu a ministração da palavra ou uma das canções, você pode nos assistir todos os sábados às 12h30 e às 21h30. E também acompanhar todos os programas que já gravamos até aqui pelo nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe a sua vida e que você veja que é somente pela graça que você é salvo. E que Deus assim te abençoe, em nome de Jesus.